por que que muitos que não têm compromisso com Deus, ao nosso ver, se dão bem, crescem, têm bons resultados? Por que acontece isso? Pois é, essas pessoas obedecem princípios bíblicos, mesmo não crendo neles, mesmo não crendo em Deus muitas vezes. Jesus nos ensinou alguns princípios básicos, e isto é para a vida. Crendo ou não crendo neles, eles existem e são princípios. Eu gosto de exemplificar como a lei da inércia, por exemplo, né? Você pode não acreditar, você pode não compreender essa lei, mas se você pular de um prédio, você vai se machucar lá embaixo. Então, porque são princípios são respeitados. Nós vamos conversar aqui neste mês sobre uma série desses estudos que Jesus trouxe para nós. Tem alguns princípios, só para você tomar um gostinho. O plantar e colher é um princípio. Quem entende esse princípio consegue ter uma colheita boa. Honrar os pais para que tudo vá bem e prolongue os seus dias é um princípio. Independe da sua crença ou não, são princípios tremendos da palavra de Deus. Eles independem, então, da minha crença ou não. Eu quero falar do primeiro deles sobre caráter. Nós fomos formados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos formados com a essência do Criador. E Ele confiou a nós o governo deste planeta. Está sob a nossa responsabilidade. Gênesis capítulo 1, versículo 26, eu vou ler aqui para você, diz assim: e Deus disse, façamos o ser humano, o homem, em algumas traduções, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Nós temos a essência de Deus, o DNA de Deus está em nós. Caráter. Caráter o que é? Caráter é um conjunto de qualidades ou defeitos, hábitos de cada um. Todos nós temos caráter, ou mal ou bom, ou bom ou mal, mas temos caráter. E esse caráter precisa ser trabalhado, né? A gente, às vezes, embora a gente costuma, às vezes, dizer, o fulano não tem caráter. Não, ele tem um mau caráter. Como está isso? A vida de Deus em nós, ela precisa trazer mudança, um novo estilo de vida. Nós, como líderes, como empresários, empreendedores, profissionais liberais, pessoas que lideram pessoas, exercem gestão sobre pessoas, precisamos ter isso bem de frente para nós. As pessoas precisam enxergar esse caráter de Cristo. Nós representamos um CNPJ, uma empresa, representamos pessoas, mas representamos o reino dos céus. Como criaturas de Deus, como pessoas que fazem parte desse reino, a gente representa o reino dos céus. Então, caráter é alguma coisa que a gente precisa ter e um bom caráter. Você aceita um mau caráter na sua empresa? Você aceita um funcionário mau caráter? Você aceita um sócio mau caráter? Um fornecedor mau caráter? Você ajuda a melhorar o caráter deles com a sua índole, com o seu modelo de ser? Você ajuda as pessoas a se transformarem? Você está sendo agente de transformação de pessoas? O empresário, ele carrega uma responsabilidade muito grande. A Bíblia nos chama de reis, pessoas que exercem governo sobre outros. E por exercer governo sobre outros, nós somos modelos, somos espelhos para as pessoas. E precisamos tomar muito cuidado. É muito comum, infelizmente, a gente ver isso no meio empresarial. A pessoa tratar um horário e não cumprir. Isso é muito feio até. Tratar de acertar algo ou de fazer um favor e não fazer, esquecer ou realmente não dar valor para aquilo. Isso vai manchando a nossa imagem e tem um peso muito grande. Eu já falei, nós representamos o reino dos céus. Ter a bênção de Deus sobre o nosso negócio, sobre a nossa vida, também tem um preço, A gente é modelo de Deus. Segundo princípio,
o princípio da mordomia. Esse é um princípio muito especial também. Mordomia significa cuidado, zelo, significa administração de bens materiais ou imateriais. Mordomia, ser mordomos, entender que a gente de fato não tem nada. A gente toma conta. O dono de tudo nos confiou algo para a gente tomar conta. E volto a dizer, isso independe da sua crença em Deus. A palavra de Deus diz que Ele é o dono de tudo, Ele é o Criador de tudo. Então, independe da sua crença, independe da sua religião, Ele é, de fato, o dono de tudo. É um princípio. Ele nos confiou algo, ou confiou pessoas para a gente tomar conta. O mordomo, ele tem o dever de cuidar de algo ou alguém que lhe foi confiado. Um pai, por exemplo, tem poder e tem o exercício da mordomia sobre o filho, a mãe da mesma maneira, né? Então, Deus confiou até os filhos. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Nós somos mordomos de tudo que Ele nos dá. Isso é uma questão de colocar em mente, de entender de fato. Quem entende de fato está e exerce bem a mordomia, colhe frutos muito bons. Vamos ver essa verdade por toda a Bíblia Sagrada, né? Desde o jardim do Éden, voltamos lá ao princípio. Gosto de falar do princípio. Gênesis capítulo 2, versículo 15, eu vou ler para você, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Mandou tomar conta. Tem algumas pessoas que perguntam sobre o trabalho, né? E brincam até, né? Quando eu descobrir quem inventou o trabalho, ele vai ter comigo. Pois é, quem inventou o trabalho foi Deus. Desde o princípio. Algumas pessoas erroneamente ensinam que o trabalho foi uma maldição por causa do pecado. Não foi. Não foi, está lá desde o princípio. Lê lá, de quando Deus assopra a vida sobre o ser humano, aquele boneco de barro que ele fez ali, que ele formou com as suas mãos, ele manda dominar, governar, exercer liderança. Nós nascemos para exercer liderança. Só que liderança sobre algo que não é nosso. Somos mordomos de tudo o que é do nosso Deus, do Senhor Deus de toda a terra. Deus sempre nos deu coisas para cuidar. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, nossa mente, nossos bens materiais, dons que Ele nos dá, dons naturais, dons espirituais, filhos, pessoas, ministério, a própria natureza, Ele nos confiou essa mordomia, nos confiou. Agora, o inimigo da mordomia é a negligência. A negligência. É deixar desleixo, deixar para lá esse exercício, esse princípio que Deus nos confiou. Provérbios capítulo 18, aliás, Provérbios é o livro do empreendedor, viu? Você, empreendedor, precisa ler Provérbios todos os dias, todos os dias. Lê lá um capítulo por dia que a sua vida, por certo, vai mudar. Provérbios 18, 9 diz assim: o que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. Negligenciar é desperdiçar algo que Deus nos confiou, que Deus nos deu. Negligência, volto a dizer, desleixo, desmazelo, descaso. Descaso do que não é nem seu, nem meu, confiado pelo Criador. Descuido, displicência. E aí a pergunta que não quer calar, perguntas trazem respostas, né? É bom perguntas. Você cuida de fato do que Deus te deu? Você tem cuidado da sua mente? Tem cuidado da sua vida? Tem cuidado do seu corpo? Tem cuidado da sua família? Tem cuidado dos seus filhos, do seu cônjuge? Você tem cuidado dos bens materiais que Deus te confiou? Você tem cuidado do seu tempo? Olha, o tempo é o bem mais precioso que nós temos. Você tem cuidado bem do seu tempo? Ou gasta de qualquer maneira? Gasta com coisas que não somam nada? Você cuida melhor de pessoas ou de coisas? Tem tanto cuidado, de repente,
com a empresa, com o resultado da empresa, mas eles não olham o funcionário, alguém que está, às vezes, necessitado ali, não só do financeiro, mas de uma palavra, de um conselho. Você está muito na frente, você é rei, você é líder, então você tem para dar, tem conselhos preciosos, tem muito para dar. Volto à pergunta, você cuida mais de coisas ou cuida melhor de pessoas? Você precisa entender que é um princípio a mordomia. E se você não cuidar, Deus pode entregar a outro. Não é o meu desejo, não é o desejo de Deus, mas eu estou te chamando a atenção para isso. Seja mordomo, um mordomo competente daquilo que Deus tem lhe confiado. Até a próxima.